Validando essa situação de posição da imagem em relação ao observador, né? Vamos fazer a questão 2 de aprendizagem do livro. Então, beleza, lendo a questão. Na figura a seguir, O representa um objeto pontual luminoso. I, E representa um espelho plano. E X representa um observador. Beleza? A imagem do objeto O está corretamente posicionada em qual ponto? Então, beleza, se você tem esse macete, essa compreensão, né? Macete não, essa compreensão de que a distância da imagem no espelho plano é igual à distância do objeto e que a distância da imagem não é necessariamente a distância, e a distância do objeto, né? Não são necessariamente a distância em relação ao espelho, e sim a reta que passa pelo espelho. Aonde está o objeto? Ele está nessa posição da figura. Qual é a distância da imagem dele? Do ponto O até a reta que passa pelo espelho. Então, qual que vai ser a distância da imagem? Vai ser a distância do mesmo ponto no espelho, não é? Numa reta perpendicular ao espelho, traçando essa reta perpendicular, em um ponto em que a distância do objeto é igual à distância da imagem. Então, fazendo isso, eu sei aonde está a posição da imagem. Seria no ponto 1. Legal? A gente já mata a questão rapidaço. Legal, Alexandre. Teria outra forma de fazer essa questão? Teria. Fazendo o quê? Determinando a posição da imagem. Como que eu determino a posição da imagem? Achando o ponto de coincidência dos raios refletidos. Então, o que eu poderia fazer? Traçar 2 raios saindo do objeto. 2 raios saindo do objeto. Vou traçar aqui um raio, por exemplo, vermelho, que toca neste ponto e vai refletir. Tem que obedecer às leis da reflexão, né? Então, eu tenho que traçar normal aqui e saber que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, ele foi 3 casinhas para a direita, 3 quadrículas. Ele vai ter que, depois de refletir, 3 para a direita para ter o mesmo ângulo aí. Legal. Tracei um raio. Vou traçar outro. Que pegue em qualquer ponto do espelho. Pegou. Porque todos os raios que saem de um ponto do objeto, se formar imagem, né, após refletir, eles têm que coincidir em algum ponto no espaço, seja um ponto real ou virtual, ok? Então, eu traçando esses raios, obedecendo as leis da reflexão, eu consigo achar o ponto de coincidência dos raios refletidos. Nessa questão, por exemplo, ele deu um papel quadriculado que permitia com que a gente fizesse isso, não é? Então, aqui, traçando prolongamento dos raios refletidos, eu vou ver que eles coincidem exatamente no ponto 1. Legal? Então, a imagem está sendo formada no ponto 1. Resposta da questão, letra A. Legal? Matamos essa questão? E bem dentro do que a gente discutiu na teoria anterior. Legal, vou dar um stop. Parou? Não parou.